Bem-vindos ao nosso capítulo 14, que vai ser sobre o treinamento de habilidades. Não sei que vídeo é esse, em qual números estamos, né? Foram muitos vídeos até chegar aqui. E nesse vídeo de hoje, a gente vai entender um pouquinho como é que o treinamento de habilidades ocorre. A gente já viu, né, que a DBT ela é estruturada, tem vários objetivos para ser alcançado. Por exemplo, melhorar a motivação do paciente, fazer com que ele aprenda novas habilidades para lidar com os comportamentos disfuncionais, as emoções desreguladas. Nós temos também uma questão de generalizar esses comportamentos para outros ambientes, e cada um, são 5 no total, e cada um desses objetivos é alcançado através de um modo de fazer DBT. Por exemplo, melhorar a motivação, terapia individual. Generalizar essas habilidades, o coach de telefone. O treinamento de habilidades, o objetivo dele é fazer com que essa pessoa aprenda novas habilidades. Então, vou compartilhar aqui o slide, para a gente poder dar uma olhada. Então, a gente vai começar aqui entendendo esse treinamento de habilidades. Então, aqui a gente tem uma expectativa, né? Quando a gente entra aqui na terapia, fala sobre esse treinamento de habilidades. É um treinamento. E não só um treinamento, mas ela é mais de um lado de psicoeducação do que realmente ali do lado de um grupo terapêutico. Ele não é um grupo terapêutico propriamente dito, onde os participantes eles relatam como é que estão se sentindo, as situações dele da vida, onde todo mundo ali no grupo tem o mesmo tema, o mesmo problema e vão se ajudando ali numa terapia grupal. Ela é mais de um lado ali de um treinamento psicoeducativo. Então, a expectativa que se tem é que seja uma postura objetiva e tecnicamente neutra. Só que, por outro lado, o autor vem trazer aqui uma questão de uma realidade. Ele observou como é que a Marcia Linehan, a criadora da DBT, fazia esses treinamentos e observou que ela tem muito uma postura calorosa, direta e encorajadora. Ela era amigável e otimista, mas ela aqui também tem uma questão de ser rigorosa ao ensinar habilidades, insistir que os pacientes aprendessem. Ela tem um estilo acolhedor, mas por outro lado ela tem uma agenda estruturada. Então, aqui a gente observa uma dialética, né? Por um lado, ela está ali no polo do acolhimento, da validação, e por outro, ela está ali no outro polo dela ser movida pela mudança, dela pressionar o paciente a mudar. Eu gostaria também de destacar, foi o que o livro não trouxe, mas quando acontece aqui o treinamento de habilidade, normalmente existe dois terapeutas. Terapeuta, vamos dizer assim, o líder do grupo e o co-terapeuta, o co-líder. Então, o terapeuta, o líder, ele vai fazer o quê? Ele vai ser aquele basicamente focado na mudança. E para aquilo, ele vai ser basicamente, realmente, uma questão de uma ovelha negra. Porque ele vai estar ali tão focado na mudança, e tão focado ali em seguir a agenda estruturada dele, que talvez ele deixe de passar algumas coisas. E por esse ponto é que vai surgir o co-líder, onde o foco do co-líder vai ser o acolhimento. Então, os dois ali vão estar numa dialética. Por um lado, nós vamos ter o líder focado na mudança e, por outro, o co-líder focado no acolhimento, na validação. E eles precisam ali dialogar para chegar no meio. Porque quando o líder ele está ali focado na mudança, talvez os pacientes eles se sintam muito invalidados por esse líder. Então, o co-líder vai dar o antídoto, o conforto, a validação que o líder focado na mudança não consegue dar. Na terapia individual, a gente desempenha ambos os papéis, né? O terapeuta individual desempenha ambos os papéis, mas no treinamento de habilidades, na verdade, o psicoterapeuta, terapeuta líder, ele vai desempenhar o papel do agente de mudança, enquanto o co-líder, o agente de validação, de aceitação. Tá, que a gente tem algumas etapas no grupo de habilidades, onde o primeiro vai ser a aquisição de habilidades, o ensinamento da habilidade. O segundo, fortalecimento da habilidade, a pessoa coloca em prática, aprender, testar, praticar. Terceiro, a generalização das habilidades, fazer com que essa habilidade ocorra em outros locais, em outros momentos, além daquele ali do grupo terapêutico. A aquisição de habilidades ela vai ocorrer por meio da instrução e modelação. Então, o paciente, o psicoterapeuta, ele vai ensinar, o líder, ele vai instruir como é que faz, e ele vai modelar, ele vai mostrar como é que faz. E aqui nesse mostrar como é que faz, entra a questão do reforço. Então, a gente mostra como é que faz, observa o paciente, reforça ele, por ele estar aprendendo. O requisito vai ser importante chamar a atenção, ser criativo.
Porque as habilidades, elas vão ser muito técnicas. Então, a pessoa vai olhar para aquilo, o paciente, vai dizer, não quero, não preciso. Para que que eu vou fazer isso se isso é tão chato? Para que que eu preciso disso? Eu não preciso. Então, o psicólogo, ele precisa ser criativo para mostrar a importância de aprender essas habilidades. Ele também precisa ter experimentado essas habilidades para saber ensiná-las com convicção e empatia. Como é que eu, psicóloga, posso dizer, ó, tal coisa é bom para você, fazer atividade física é bom para você, sendo que eu tenho preguiça. Então, eu preciso experimentar, eu preciso saber como é que ajuda, para então eu poder ensinar esse paciente. Antes de ensinar as habilidades, a gente pode ter aqui, ele ensina algumas formas, né? Ele dá algumas sugestões. Por exemplo, fazer uma discussão descomplicada sobre emoções, perguntando, por exemplo, alguém aqui tem alguma emoção? E a partir disso, ir ensinando as emoções, cantar uma música e observar a mudança das emoções. Então, introduzir aqui a ideia de que as emoções, elas podem ser mudadas a partir do momento que a gente muda o nosso comportamento, o nosso pensamento. E é justamente isso que pretendemos fazer aqui no treinamento de habilidades, ele aprender habilidades para mudar essas emoções. Também pode fazer uma ensinação combinada. O que é o exemplo que o autor traz? Ele traz um exemplo que eu achei muito interessante, não sei vocês, de que tem ali uma questão de que ele começa a apresentar a habilidade, está ali, os pacientes não sabem que é ensinação, então ele começa ali a ensinar uma habilidade, chega ali o co-líder e diz, começa a ensinar, começa a passar pela frente, tipo assim, eles começam a discutir ali na hora, dizendo, sou eu que deveria ensinar, não sou eu, a gente combinou que ia ser eu. E aí eles começam a discussão. E a partir disso, eles param a discussão assim do nada, os pacientes estão ali olhando, tipo assim, eles estão brigando, meu Deus. Então, eles param a discussão, se levantam e começam realmente a ensinar. O que é que vocês podem aprender sobre isso? O que foi que a gente fez errado? Como é que a gente deveria seguir? Então, a partir disso, eles mostram, ó, a importância de saber essas habilidades para usar elas na prática. O fortalecimento das habilidades, ele vai ocorrer por meio do ensaio comportamental, da prática. E essa prática é importante vir acompanhada de um feedback, de um treinamento específico. Então, o paciente, ele vai praticar e você, psicólogo, vai dar um feedback. O que é que aconteceu? O que é que foi certo? O que é que não foi? O que é que essa pessoa precisa aprender, precisa modificar para melhorar ainda mais? E aqui ele traz que vender as habilidades não é o suficiente para usar e aprender. No primeiro ponto, na aquisição, a gente vende, a gente explica a importância, mas só isso não é o suficiente. Então, qual é o sentido de um excelente ensino se habilidades não fossem incorporadas? De que adianta a pessoa ser alguém ser um excelente professor se a gente não pega aquilo e coloca na vida? Qual é a importância da gente ouvir ali o nosso psicólogo, ver o que é que ele está falando, pensar, faz sentido, e não fazer algo com isso? Então, para mudar o comportamento, é preciso mudar o comportamento. Então, para ele poder, ele adquiriu essa habilidade, é importante que ele use essa habilidade. Não adianta ele aprender a habilidade e não usá-la. A importância aqui é desse grupo de treinamento de habilidades, é ele usar as habilidades. Terceiro ponto é a generalização das habilidades. A pessoa aprendeu a habilidade. Primeiro ponto, ele adquire a habilidade, ele conhece, ele aprendeu. No segundo, ele usa, pratica e vai lá, uma questão de reforço, até se tornar realmente proficiente naquilo. E no terceiro ponto, entra uma questão dele aplicar essas novas habilidades em todos os contextos relevantes da vida. E aqui vai ser importante uma programação de generalização. Assim como a gente faz a programação de atividades do paciente, que ele está ali na depressão e precisa ter ali uma ativação comportamental. A gente programa o que ele vai fazer, como ele vai fazer, em que hora ele vai fazer. E é o mesmo aqui nas habilidades. O que ele vai fazer, quando, de que forma. É preciso prática e é preciso treinamento em ambientes relevantes. Se eu fico com raiva, tenho dificuldade de regular minha raiva, no momento em que eu sou desafiada, me sinto desafiado por alguém, não adianta eu treinar a minha raiva em momentos em que eu sei que eu sou superior, em que o outro vai me escutar, eu sei que ele vai me escutar. Tipo, ó, meus alunos, meus pacientes, eles são muito bem, eles me escutam, eles sabem o que eu digo. Não adianta eu treinar a minha raiva nisso se eu só tenho um paciente que é tudo passivo. Não vai ajudar, eu controlar a minha raiva. Eu tenho que aprender a treinar essa raiva em momentos onde eu me sinto desafiada, para então ela poder realmente dizer, ó, eu aprendi essa habilidade. E como é que começa essa questão do ensino? Primeiro, é preciso eu, psicólogo, aprender a habilidade
Então eu poder ensinar a um indivíduo ou a um grupo. E nesse processo, você aprende que, para mudar comportamentos, você precisa mudar comportamento. Para ensinar as habilidades, você mesmo precisa aprendê-las. Para ensinar as habilidades aos outros, você precisa chamar a atenção deles. E que as pessoas não aprendem a usar novas habilidades a menos que percebam que precisam delas. Então, elas não vão usar as habilidades a menos que elas achem, ó, eu preciso dela, não vou conseguir sem ela. E tal, entra aqui também a importância desse, eu não vou conseguir sem elas, de ver a importância delas. Eu sei que com elas eu vou conseguir. Porque às vezes também vem muito uma questão disso. A gente tem que ensinar o paciente, chamar a atenção dele, mas não consegue. E por não conseguir chamar a atenção dele, mostrar a importância dessas habilidades, a pessoa não aprende a usar elas. Não aprende, a generalizar nas vidas dela. Mas habilidades, elas são complicadas, é difícil ensinar e aprender uma nova habilidade. Cada habilidade consiste em um agregado sincronizado de sub-habilidades. Então, para você aprender uma habilidade, vai ter tipo umas 5, umas 10 sub-habilidades incluídas. E você pode subdividi-la para identificar na prática e tratar o impedimento. E aqui eu gostaria de relembrar quando a gente conversou lá no início um pouquinho sobre mindfulness. A gente dividiu a habilidade de mindfulness, a habilidade de usar o mindfulness, né, em habilidades menores, como por exemplo, observar, descrever e praticar. É, não julgar uma coisa de cada vez, e eu sempre me esqueço do outro. Então, aqui a gente divide uma habilidade maior em partes menores. Então, a gente pode identificar onde é que essa pessoa tem dificuldade. É na parte de observar, de descrever ou de participar. O que é que eu posso fazer para tratar essa dificuldade que ela tem nessa área específica? E é isso. Foi um capítulo, eu acho que breve, né? Um vídeo breve. E no próximo a gente vai aprender por que é que tem que aprender, por que é que a gente aprende novas habilidades. Então, até daqui a pouco.